Para começar às 9h15, já são 9h22. Vamos lá. Essa aula aqui vai estar no portal, porque eu não deixei a aula pronta de definição de função, então vou deixar essa aula no portal. Então, essa aula que vocês vão ter acesso online, também essa aula vai estar lá no portal da UEMP, mas hoje a aula é bem tranquila, hoje é a aula de definição. Então, a gente sempre tem que pensar em função como um conjunto e vai ter uma relação entre esses conjuntos, certo? Então, olha só, se você tem, então, um conjunto A, opa, que coisa feia. Você tem um conjunto A, certo? Tem um conjunto B. E A tem um número finito ou infinito, né? Finito ou infinito enumerável de elementos, ou infinito enumerável de elementos, depende do corpo que você está analisando. Isso aqui é matemática da análise, né? Mas, independente, se for finito ou infinito, se você tem um elemento x aqui, x pertencente ao conjunto A, e o y que pertence ao B, certo? Se você leva o x a um único elemento no y, isso é função, certo? É uma relação onde você tem um x que vai a um único y. Se, por exemplo, houver um segundo, tá? Se houver um segundo valor de y para esse mesmo determinado x, isso aqui não caracteriza a função, tá? Só caracteriza a função se sai do x e vai para o y uma única vez, certo? O contrário não é válido, tá? O contrário não é válido. O que é o contrário não é válido, professor? Pode haver 2x para um único y? Pode. Então, se você tem dois valores de x, levando para um único y, ainda assim é função. Porque a regra é a seguinte: para cada x há um único y. O que isso quer dizer? Para cada x, então você vai pegar um único x, tá, que sai daqui do A, leva no B, tá, você tem um único. Então, vamos definir esses camaradas aqui. Esse camarada aqui, tá? Os elementos que estão em A, são chamados de domínio da função. Por exemplo, você pode ter um elemento vermelhinho aqui, esse elemento pretinho aqui. Os elementos que estão aqui no B, chama contradomínio da função. E o elemento que está saindo do A, indo para o B, esse camarada aqui é a imagem da função. Certo? Tudo bem? Em termos, como posso dizer para vocês? Eita, só um instante. Em termos de definição formal da função, tá? Só um pouquinho que minha tela diminuiu aqui e essa caneta gráfica tá brincando com a minha cara. Pera aí. Só um instante, por favor. É. Ferrou. Só um instante. Não consigo dar zoom aqui, não. Tá meio complicado. Enfim, não dá para apertar Ctrl mais nem Ctrl menos, porque não funciona dessa forma. Mas tudo bem. Tá, vou escrever assim mesmo. Então, vamos ver um exemplo, então. Ó. Vamos pegar um conjunto A, cujos elementos são 0, 5 e 15. E o B, cujos elementos são 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Tá bom? E a lei de formação, a relação entre eles, tá? O x pertence a A, os elementos de x pertencem a A, então esse é x, x, x. Esse é y, y, y pertence a B. Beleza? A lei é y igual a x mais 5, certo? Então, para cada x, você soma 5 contra o y. Então, se eu desenhar o conjunto A aqui, essa coisa feia, fica assim, ó, os elementos são 0,
5 e 15, tá? E o B tá aqui. Olha só, 0, 5, só ideia, 10, 15, 20 e 25, beleza? Então, olha só, a relação é x mais 5. Quando o x é 0, soma com 5, acha o y. Então, vem aqui, ó, sai do 0 e vem no 5. Quando o x é 5, tá? 5 mais 5, 10. Quando é 15 aqui, dá 20, ó, certo? Olha só, olha só. Vou pintar de vermelho o 5, o 10 e o 20, beleza? O domínio são os elementos, tá? 0, 5, 15. Contra o domínio é todos os elementos que tem B, certo? Então, o domínio aqui é A, contra domínio da função é 0, 5, 10, 15, 20 e 25, isto é, o B e a imagem, são aqueles que estão associados na lei de formação do A, ó, tá vendo? Então, assim, ó, a imagem de F é 5, 10 e 20. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Nossa, a galera saiu daqui. Eu acho que um pouco ver conferir se estava tendo aula ou não. Não sei. Não tem problema. É que eu falei que essa aula vai ser gravada no portal, então acho que eles vão assistir depois. Então tá, galera. Não tem muito segredo. Domínio, tá? Uma função, tá? É escrita assim, ó. F, que vai do A até, né, de A a B, tudo bem? Onde os elementos de X vão nos elementos de Y, tá bom? Que caracteriza a função f de x, tá? O A sempre é o domínio da função, certo? O B, o contradomínio, tá? Então, para cada x do domínio tem um y, tá? Tá? Esse y aqui, este y, daremos o nome de imagem da função, tá bom? Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo mais mais voltado ao aprendizado da matemática. Ó. Vamos pensar numa função do tipo f de x igual a x mais 2, certo? Vamos pensar que o domínio, tá? Domínio eu posso ter explicitado quando a função sai de um conjunto já específico, por exemplo, reais para os reais, ou, por exemplo, inteiros para os reais, ou inteiros para os inteiros, certo? Ou, por exemplo, racionais para os racionais ou reais para racionais. Então, você tem, isso aqui é especificado, né? Especificado, explícito. Às vezes, não, às vezes tem um domínio que não é especificado, você tem que estudar a análise do domínio da função, já estudaremos isso daqui a pouco. Mas, às vezes tem intervalos definidos, por exemplo, f que está entre 0 a 3 e vai de 2 a 10, certo? Vamos supor que é essa função aqui, certo? Esse camarada aqui é o domínio, tá bom? E esse aqui é o contradomínio da f. Então, o domínio, nesse caso, é 0,3. O contradomínio da f é 2,10. E a imagem?
Como eu sei a imagem dessa função? Basta substituir os valores extremos, verificar se essa função ela está, né, dentro do contradomínio definido. Então, olha só, quando é zero aqui, ó, meu extremo ao esquerdo é 2. Quando é 3 aqui, dá 5, certo? Então, a imagem de f está contida no contradomínio, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, suponha que essa reta do contradomínio começou no 2, vai até o 10. Vocês entenderam porque deu 2 e 5 aqui? Substituir zero no domínio, ó. 0 mais 2, 2. Substituir 3 no domínio aqui. Opa, aqui, ó. 3 mais 2, 5. Essa é a imagem. Então, a imagem é essa, vai de 2 até 5. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Beleza, Tudo né? bem. Então, vamos pensar sobre lei de formação agora, tá? Vamos pensar sobre lei de formação das funções. Lei de formação das funções. Pessoal, lei de formação das funções é quando a função está bem definida, mas você não sabe quais são os parâmetros dela, por exemplo. Quando você sabe qual a função f que vai de A até B é escrita de uma forma f de x, por exemplo, f de x igual a x mais b, f de x igual a c, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, são formas definidas, certo? Aí você tem dois valores, f de A igual a b e f de c igual a d. Quando você tem dois valores, nesse caso para função de primeiro grau, quando é função de segundo grau você tem três valores, quando você tem um conjunto de valores que satisfazem uma determinada equação, então você sabe a lei da formação das funções, você consegue encontrar o A, o B e o C quando é de segundo grau, o C quando é de primeiro grau, quando é constante, você também consegue encontrar a partir de alguma relação, né? E o A e o B também quando tem duas informações. Aqui quando tem duas informações, tá? Aqui também, quando tem duas informações. Geralmente, esse camarada aqui é quando você tem mais de duas informações. O que isso quer dizer, professor, na prática? Vamos fazer um exercício para vocês entenderem o que eu estou falando. Quer ver? Vocês vão entender captando o problema. Ó. Vamos supor, eu tenho uma função, tá? Do tipo, uma função que vai dos reais aos reais, ou seja, todo o conjunto dos reais, tal que f de x é igual a x mais b, certo? É dessa forma aqui. Nós veremos nas próximas aulas que isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Ou função afim. Nós estudaremos isso aqui depois. Mas tem essa cara aqui, então essa é uma lei de formação já definida. Só que tem que saber duas informações para você descobrir o A e o B. Tem que saber o F de alguma coisa igual a alguma coisa e o outro F de alguma coisa igual a outra coisa. Vamos supor que o F de 1 é igual a 4 e o F de menos 1 é igual a menos 2. Certo? O que eu faço agora? Pessoal, esse x que está dentro aqui do f de x é a mesma coisa desse x aqui, tá? Então, olha só, se eu substituir o x igual a 1 aqui, vai ficar assim, ó, f de 1, que é igual a vezes 1 mais b. Se eu substituir aqui menos 1, vai ficar assim, ó, f de menos 1, que é a vezes menos 1 mais b. Mas quanto vale o f de 1 aqui? 4. Quanto vale o f de menos 1 aqui? Menos 2. Então, vai ficar assim, ó. 4 igual a vezes 1 é A, né? Mais B. E A vezes menos 1 é menos A. Então, fica menos A mais B. Certo? Tem um sisteminha aqui, só fazer a regra da adição, ó. B mais B, 2B. A menos A é 0A. 4 menos 2 igual a 2. Então, quem vezes 2 é igual a 2? Então, B é 1. Como eu faço para descobrir, então, agora, o valor do A? É só substituir uma das duas equações. 4 igual a A, né? Mais 1. Quem somo com 1 dá 4? 3. Então, a função que eu queria é f de x igual a 3x mais 1. Tudo bem? Tudo bem sobre a lei de formação?
Ok, então vamos para o último caso de hoje. Vamos estudar o domínio da função. Vamos estudar o domínio da função. Estudo do domínio, tá? Estudo do domínio da função. Do domínio da função. Igual eu disse para vocês, e muitas vezes o domínio já vem explicitado, especificado, certo? Por exemplo, função que vai dos reais aos reais são todos os números que são aqueles números que são reais, e não pertencem a números complexos, tá? O número dos complexos não, o conjunto dos complexos, tá? Da forma 2 mais i menos i, isso aqui não estudaremos economia por enquanto, tá? Então, são todos os números que nós conhecemos geralmente. Então, por exemplo, nós temos aqui 3x quadrado mais 1. F de x igual a 3x quadrado mais 1. Por exemplo, se é definido em reais e reais, então o domínio dela é o conjunto dos reais, contradomínio também, e a imagem vai ser a aplicação, né, dos valores do domínio ao contradomínio, e provavelmente a imagem também de F é o conjunto dos reais, tá? Ok? Agora presta atenção nesse aqui, ó. F que vai dos racionais aos racionais, tá? Tal que f de x é igual a x quadrado, certo? Os racionais são aqueles números, né? São escritos né? São dois números inteiros a, né, e b, tal que eu posso escrever a e b na forma de fração, com b diferente de zero. Então, todos os números que não são dízimas não periódicas são racionais, certo? Por exemplo, raiz de 2 não é racional, raiz de 3 não é racional, mas raiz de 4 é. Por quê? Porque raiz de 4 é 2, certo? E eu posso escrever 2 como 4 dividido por 2. Eu não consigo escrever raiz de 3 como alguma coisa dividido por 2 vai dar uma dízima não periódica, porque 4 dividido por 2 dá 2. 2,0000, período zero. Tá bom? Esse número aqui vai dar um número que vai dar uma dízima periódica, tá? O raiz de 3. A 1,7, e aí vai os períodos aqui. Então, você tem que tomar cuidado com a especificação do domínio. Mas, às vezes, galera, às vezes tem um problema que o domínio não está muito bem especificado. Nós temos que analisar, tá? Nós temos que analisar o estudo do domínio. São dois casos, assim, bem clássicos. Primeiro, funções, né, cuja expressão é escrita na forma de fração, tá? E essa fração tem uma variável no denominador. Professor, o que que isso quer dizer? Por exemplo, você define uma função, f, que vai dos reais aos reais, tal que f de x é igual a 1 sobre x, aí deu problema. Por quê? Se o x for igual a zero, 1 dividido por zero não existe. Né? Eu não sei se falei para vocês, jamais dividirás por zero. Tá? Zero dividido por um, sim. Zero dividido por um é zero. Tá bom? Então, assim, aqui nesse caso, você tem que especificar que o x é diferente de zero. Então, o domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Tá? Ou você escreve assim, né? Reais menos o zero. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. F dos reais em reais, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais 4 dividido por 3x menos 1. Quem tem que ser diferente de zero agora? É o x igual a zero ou essa expressão inteira tem que ser diferente de zero? Tá? Então, essa expressão inteira tem que ser diferente de zero. Então, você vai fazer o seguinte, 3x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, você tem que encontrar um único valor, né, que é o contrário disso, que é 3x menos 1 igual a zero, certo? Passa um para o outro lado, 3x igual a 1,
x igual a 1/3. Então, esse é o único valor que, quando você substitui aqui, né, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1/3 menos 1, que dá zero. Então, você tem essa expressão inteira dividido por zero e dá problema. Então, o que acontece? Tem que definir a função, né, com os reais menos quem? 1/3. Tá bom? Quando tem a fração, quando você tem uma fração cuja variável está no denominador, rapaz, estuda essa função. Pega a expressão igual a zero, descobre o valor que ali vai dar problema, escreva o domínio, né, do conjunto dos reais, menos esse valor, ou conjunto de valores, se caso você tenha uma função quadrática ou cúbica, né? Então, faça isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professor. Então tá. Raiz, cujo índice é par, tá? Vamos olhar a raiz quadrada, certo? Existe raiz quadrada negativa, cujo número interno radicando é negativo? Não, não existe. Então, você tem que pensar o seguinte, por exemplo, né? Vamos definir a função reais, tal que f de x é igual a raiz de x. Trivialzinho assim, tá? Por exemplo, raiz do 4, raiz do 9, 4 é maior que zero, 9 é maior que zero, raiz de zero, zero é igual a zero, certo? Só que raiz, por exemplo, de menos um é maior que zero, mas não existe, tá? Não existe um x pertencente aos reais, tal que menos um ao quadrado é igual a menos um, tá? Não existe. Então, não tem raízes reais para números negativos. Então, você tem que definir que aqui dentro desse domínio aqui onde o x está preponderando, o x tem que ser um valor positivo ou igual a zero, certo? Olha só. Então, nesse caso aqui, se define o domínio da função tal que x pertence aos reais, desculpa, x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a zero, ou, tá? Ou reais positivos, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar uma expressão mais tranquila de se fazer. Vamos pegar assim, ó, raiz, certo? X menos 10. Então, não é só o x que tem que ser maior que zero, porque se ele for 1 menos 10 dá menos 9, e raiz de menos 9 já não nos interessa. Então, tem que ser a expressão inteira maior ou igual a zero. Então, resolvendo aqui, fica x maior ou igual a 10. Então, o domínio nesse caso, o domínio da f é x pertencente aos reais, x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 10. Certo? Pessoal, alguma dúvida nesse caso? Não. Então tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar para vocês. Galera, então é isso. A aula de hoje foi sobre, só relembrando, né? Definição de função, tá? Esqueci até de fazer o formulário, depois eu mando para vocês. Depois eu jogo lá no, no portal, tá? Esqueci de fazer o formulário para vocês hoje, mas depois eu faço. Definição de função, domínio imagem, tá? Lei de formação e estudo do domínio, certo? Então é isso. Essa parte da definição formal de função então está dada. Na próxima aula iremos ver gráficos de função.
E aí eu acho que encerraremos a parte básica, tá? E aí eu vou propor para vocês, a partir da... Vamos ver quando vai começar a cobrança aí, fazer a cobrança, né, das atividades, fazer uma avaliaçãozinha com vocês, tá? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, galera, Ok, professor. obrigado. Oi, pode falar. Você vai disponibilizar a terceira lista que você falou aula passada? Vou disponibilizar a terceira lista, mas é só depois que eu ensinar o gráfico e função de primeiro grau, porque eu tenho que ensinar essas duas coisas, por causa que essa terceira lista tem muita aplicação em economia. Então é o seguinte, eu vou disponibilizar agora, aí depois, com dificuldade, com algumas dificuldades, a gente vai corrigindo e eu vou fazendo conforme a aula. Pode ser melhor ainda, né? Eu vou fazer isso então agora. Tá, Tá vamos bom. jogar, beleza? Então tá. Galera, obrigado, tá? Tchau, tchau.